Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se inscreva no canal, ajuda o servo de Deus, se for possível. Eu vou ler Coríntios 5, versículo 1. Fala sobre a impureza da igreja de Coríntios. Geralmente, aleluia, geralmente se ouve que há entre vós fornicações e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como haver quem abuse de uma mulher de seu pai. Glória a Deus. Estais inchados, nem ao menos vós entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala do pecado. Há entre vós fornicações? Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade da igreja de Corinto, causa dos seus dirigentes quanto disciplina ocupado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar imoralidade entre seus membros. 3 razões por que a igreja deve disciplinar um membro culpado. Então, existem 3 razões para a igreja disciplinar o membro culpado. Vamos ver o primeiro. Primeiro, Paulo declara que a igreja, sendo primeiro, bem do culpado, excluir pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade do perdão e restauração. Se ele não for disciplinado, ele vai continuar no pecado. Mas se ele for disciplinado, ele vai ver como ele errou, a necessidade do perdão. Em segundo, por amor à pureza da igreja, tolerar imoralidade, iniquidade numa igreja rebaixa paulatinamente os padrões morais de todos. O terceiro, para o bem do mundo, a igreja não poderá ganhar homens, mulheres para Cristo, se ela mesma for semelhante ao mundo. É razão. Se ela for semelhante ao mundo, como que ela vai ganhar alma para Jesus? O mundo vai falar, a igreja, a mesma coisa que estava no mundo, tem dentro da igreja. Que a pessoa não vai querer, não vai aceitar. Não vai. Semelhantemente, para outro trecho
sobre a disciplina da igreja. Qual foi o pecado exato? Aqui não está claro. Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Paulo fica pasmado por isso, porque a igreja estava tolerando semelhantemente moralidade em seu meio. Ele sabia que isso ainda mais grave do que o próprio transgressor indivíduo. Aleluia. A permissividade dos Corinto e semelhante à do mundo, de muitas igrejas da atualidade que tolera e silencia sobre a imoralidade entre os seus membros, inclusive adultério, toda forma de fornicação, as intimidade conjugal, especialmente entre os jovens da igreja, não somente são tolerados, mas às vezes até mesmo justificado, alegando-se amor, compromisso mútuo. Poucos dirigentes da igreja falam abertamente em nome de Cristo da prática do namoro imoral entre a juventude. Lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Os dirigentes da sua autocomplacência permite pecado, porque, conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como um juiz. Então, as igrejas de hoje, se ela disciplinar um jovem, a igreja tem como juiz, não. O próprio Jesus manda disciplinar. É a palavra de Deus. Se o pastor se opõe à palavra de Deus, ele está fora dos padrões bíblicos. O Senhor manda disciplinar. Então, como é que ele vai deixar a igreja dessa maneira? A igreja vai decair a cada dia, com a imoralidade, com o pecado, com o adultério, com a fornicação. Ela só vai cair. Ela não vai crescer, só vai cair. Cair da graça. É uma igreja que não vai ter prodígio, milagre. Deus não vai operar, porque onde tem pecado, Deus não opera. Por isso nós vejamos muitas igrejas frias, mornas e hoje, que não conseguem dar um glória, um aleluia, porque o pecado já contaminou dentro da igreja. Talvez nem o Espírito Santo consiga entrar dentro dessa igreja, porque o pecado é muito grande. A igreja de Laodiceia era mais ou menos dessa maneira. Uma igreja moderna, subia político
gentes graúdo, dizimava muito bem, então não tinha como eles botar aquelas pessoas em disciplina. Então as igrejas de hoje estão semelhantes à igreja de Laodiceia. E o que Jesus diz lá em Apocalipse? Tomara que seja frio ou quente, porque se for morno, estarei na boca para vomitar-te. A igreja morna é a igreja que transige com o pecado, ela não é do reino do céu. A igreja não pode ser morna, a igreja tem que ser quente ou fria, porque fria tem como Deus entrar e aquecê-la. Mas morna é aquele que se transige com o mundo, anda de acordo com o mundo, anda de braço dado com o mundo. Morna é a igreja de Laodiceia. As igrejas de hoje estão iguais às igrejas de Laodiceia. Estão morna. Nem o Espírito Santo entra mais dentro das igrejas. Por quê? Porque o pecado é grande. Então não tem como o Espírito Santo entrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde tem limpeza. Então precisa de limpeza para que o Senhor possa operar no nosso meio hoje. Há muita sujeira debaixo do tapete. O homem não vê, mas Jesus vê. Amém? Igreja, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like, ajuda o servo de Deus. Deus abençoa você grande e poderosamente, a sua vida, a sua família, a sua esposa, seus filhos, o seu ministério, que o Senhor venha fazer crescer em nome de Jesus. Deus o abençoa. Não se esqueça de inscrever-se.